Oi, 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 gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal Hoje e Sempre. Eu sou Catarina Martins e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o predador da nossa psique, né? Se você gosta deste canal, se você gosta dos assuntos que eu trago aqui, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like, né? Assim você fica por dentro de tudo que conversamos por aqui e não perde nada, tá? Então vamos lá. Tô um pouquinho diferente, né? Como vocês podem ver, mas o assunto não é sobre isso, tá? Bom, por muito tempo, né, eu acreditava que o maior predador da psique humana, né, da nossa psique, era o medo, né? Mas com o que eu venho estudando sobre, né, sobre neurociência, sobre a psique humana, quanto mais eu estudo, mais eu acabo tendo uma clareza a respeito disso, né? É lógico que nós somos controlados pelo medo. O medo é o nosso carcereiro, né? É aquele que nos mantém, o medo é a cerca que nos mantém no pasto, né? O medo é aquele guardião que não permite que você, né, pesquise algo diferente, que você estude algo diferente, que você faça perguntas complicadas, né? Porque tem coisas que não são, tem coisas que não têm respostas e você deve se contentar somente com o que você já sabe. Você não deve ficar se perguntando muito, né? Quantos aqui já ouviram isso? Quantos aqui já fez uma pergunta e a pessoa do outro lado que recebeu essa pergunta disse para você o seguinte: olha, tenha cuidado, não estude tanto, isso pode acabar te deixando louco, né? Principalmente quando são questões relacionadas ao grande livro, né? O grande livro tem várias lacunas que não foram preenchidas. Quando você começa a despertar, que você percebe essas lacunas e você vai perguntar para um sacerdote dentro do cristianismo, né, a respeito dessas lacunas, eles dizem para você o seguinte: olha, tem coisas que não são para o nosso entendimento. Como assim, gente? Peraí, nós somos consciência, o todo é consciência. Como assim que existem coisas que não é para a nossa compreensão, tem coisas que não é para a gente perguntar, tem coisas que não é para a gente pesquisar, para a gente querer entender mais? Não faz sentido, né? Bom, então, isso nos mantém ali, no pasto, né? Se você, de repente, eu não sei vocês, mas existiu uma época em que até os desenhos que os meus filhos assistiam eram moderados. Por quê? Os desenhos da Disney, então, nosso Deus, aqueles desenhos tudo tem mensagem subliminar, que não sei o que tem. Gente, é óbvio que tem mensagem subliminar. Tudo tem uma mensagem subliminar, né? É a arte imitando a vida. Muitas vezes é a arte mostrando para nós como verdadeiramente, como que a gente deve olhar para a vida, mas a gente não quer olhar, porque, né, nós estamos ali e aquele carcereiro está todo o tempo lá falando para você o seguinte: olha, pecado, olha, inferno, olha, diabo, olha, Satanás. Ei, não faça isso não, você vai pro inferno. Se você permanecer estudando isso aí, você vai... Se seus meninos ficarem assistindo tal coisa assim, eles vão ficar doentes. Não é mesmo? Então é aquele monte de não pode, não pode, não pode, não pode. Tá? E tudo bem, isso faz sentido? Faz. Até um certo tempo, isso pode fazer muito sentido para alguns de nós, que depois começa a não fazer sentido mais. Não, peraí, tem alguma coisa que não tá legal aqui.
Por que que esse tanto de proibição? Por que que esse tanto de não pode? Esse tanto de não devo fazer? Que eu devo, não devo fazer? Existe alguma coisa, existe algo que não está sendo contado, não está sendo mostrado para mim. Tem que ter algum fundamento. Não é simplesmente, olha, você só precisa saber que não pode e isso deve ser o suficiente. Você deve ser uma ovelha obediente. Você tem que ser uma ovelha omissa ao que o seu pastor te diz. Você tem que conhecer a voz do seu pastor e concordar com tudo que ele disser. Você não deve, de forma alguma, questionar nada. Porque se o pastor falou, se o sacerdote falou, está falado. Ele está certo. E vivemos por um tempo presos nisso, né? Até que nós começamos a nos questionar, a querer saber mais, entender mais. Como que tudo isso aqui é criado, como que todas o porquê de todas essas proibições. Tá, mas por que eu não devo estudar tal assunto? Não, porque se você estudar tal assunto, você vai estar atraindo maldição para sua casa. Ou seja, a ignorância é uma bênção. Não, a ignorância é o ladrão da psique. Que enquanto você fica ali, é o predador, né, da nossa psique. Porque enquanto nós estamos ali na ignorância, só recebendo e acatando tudo que as outras pessoas trazem para nós não pesquisamos, não estudamos, não procuramos entender mais a fundo as coisas, né? Estamos sendo controlados, né? Você não tem nenhuma sabedoria, você não adquire conhecimento, sabe? Você fica contando as histórias dos outros, vivendo sobre a luz ou a sombra da história de outras pessoas. Você não consegue viver a sua própria história. Você não tem autonomia para ter as suas próprias experiências. Então, de que vale você estar aqui encarnado se você não vai aprender, se você não vai ter a sua própria experiência, se você não vai testar nada? Você vai simplesmente aceitar o que os outros trazem para você como certo e errado. E é isso aí. Tem coisas que não é para o nosso entendimento. Como assim não é para o nosso entendimento? Né? Então ali você percebe o seguinte, a falácia lá do livre-arbítrio, né? Que nem a espiritualidade, os anjos, os arcanjos, os demônios, nada infringe o seu livre-arbítrio. Mas nós humanos, enquanto humanos aqui, ficamos o tempo todo tentando meter o nariz onde não é chamado, né? O tempo todo tentando nos meter no livre-arbítrio das outras pessoas. Isso acontece muito, principalmente dentro das igrejas. Quer saber uma coisa? Vou dizer para vocês aqui. Uma situação que é você se meter, você ficar tentando se meter demais com o livre-arbítrio de outra pessoa. Você chega numa pessoa e convida ela, vamos para a igreja hoje? A pessoa fala, não, eu não quero. Ok. Você vai e leva o nome da pessoa e coloca lá. Aí tá lá, ó, todo mundo orando, sabe? E o livre-arbítrio dessa pessoa? Ela tem o direito de escolher. É um direito dela. Se ela quiser oração, ela mesma vai caminhar e vai em busca disso. Mas não, existe aquela questão, não, tem que evangelizar, e fica lá dia e noite enxugando o nome de uma pessoa, enxugando o nome de uma pessoa. Ah, mas então você está falando que a gente não deve orar pelos outros? Não, se ele não pediu, se ele não quer, você não deve. Você não deve. A vida dele não é da sua conta. Ah, mas é um filho, é um neto, não importa, você tem que cuidar da sua vida. Você precisa entender que você só pode se meter com a sua vida, com o seu livre-arbítrio. Você não deve mexer no livre-arbítrio dos seus filhos, dos seus netos, de forma alguma. Ah, mas Deus não. O seu Deus pode até
aceitar isso porque, né, talvez ele seja um Deus que infrinja o livre-arbítrio, mas na minha concepção, no meu modo de ver e mediante aos estudos que eu faço sobre karma, né, que é outra coisa que para mim assim, o karma é a lei da semeadura, são as leis universais. Se você planta, você vai colher. Agora imagina, outra coisa, você vê muitas pessoas da igreja chegar no outro, vamos na igreja, eu te convidando para ir na igreja, porque esse é o único caminho, né? Mas aí vai que você é, por exemplo, um bandista. Ok, eu vou na igreja hoje, mas tal dia você vai comigo lá no terreiro. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Na hora você vai ver, tá amarrado, tá repreendido, tá queimado, tá não sei o quê. E que não sei. Por quê? Porque você deve respeitar a minha fé. Porque né? Eu estou no caminho certo. É o único caminho que existe. Você não. Você está servindo a Shaitã, que só existe na egrégora cristã porque foi concebido na egrégora cristã, né? É lógico que com sincretismo, né, que as igrejas de matrizes africanas acabaram, né, aderindo, é lógico que elas aderiram também essa questão de Shaitã, né, de Satanás, do diabo. Então ela existe para eles. Tá tudo bem. Tá tudo certo, tudo está certo. Entenda que nada está errado. E eu não estou falando aqui que as igrejas cristãs estão erradas. Porque não tá, gente, tá tudo certo. É isso que a gente começa a entender, que todos os caminhos são válidos. Que todas as experiências, elas são válidas. Não importa qual o caminho que você escolheu aqui agora. Ele é válido, é sua experiência, você está certo dentro daquilo ali, dentro daquela filosofia que você escolheu viver a sua vida. E tá tudo bem, é isso aí, a gente precisa aprender a respeitar a forma que a outra pessoa decidiu viver a sua vida. Quando nós estudamos, que nós vamos estudar a espiritualidade, que você estuda sobre tudo, você abre a sua consciência, você quer aprender sobre tudo. Você fala, ok, eu quero aprender, porque se existe, tem um fundamento, e se tem um fundamento, também está certo. E você começa a estudar, né? Você começa a estudar as outras egrégoras, as outras religiões, e você vai aprofundando. O que você conclui no final é o seguinte, olha, tá todo mundo certo, não tem nada errado, não tem nada fora do todo, tudo está dentro do todo. São apenas formas, filosofias diferentes que ele, o todo, o Criador, não estou falando de Javé, tá? Eu estou falando do Criador, são as filosofias que ele mesmo decidiu experimentar. Porque para que essas filosofias continuem existindo, ou que tenha existido quando nasceu cada filosofia dessa, foi uma inspiração, né, do todo, que veio do todo. É ele querendo experienciar através de nós. Mas nós preferimos, né, apontar o dedo para as outras pessoas. E isso nos mantém presos. Tem muita gente dentro que se diz espiritualista livre, que continua preso na ignorância. Eu todos os dias que eu vejo algum vídeo em algum canal que fala que é espiritualista, que é isso, que eu vou ver os comentários, eu vejo as pessoas descendo o cajado nas religiões do cristianismo, sabe?
Aí eu falo, cara, a pessoa não está vendo que a sombra, ela está projetando a própria sombra naquilo ali. Está lá perdendo tempo, gente, que é a coisa mais valiosa que você tem. Coloque o seu tempo para adquirir conhecimento, para aprender, para evoluir, para avançar, para melhorar-se a cada dia mais. Coloque tempo. Coloque o seu tempo nisso, na sua jornada, olha para dentro. Tira o olhar de fora. Tira o olhar de fora. Porque tudo que está bagunçado aí fora é somente um espelho de dentro do que está bagunçado dentro de você. Então, quando você muda esse olhar, você tira o olhar do externo e você muda esse olhar. Eu vou olhar para mim, vou olhar para dentro, para as minhas questões. O que eu devo aprender com isso aqui? O que eu devo deixar? O que eu devo levar comigo? Que você olha para dentro de si, aí você vai entender que, poxa vida, realmente está tudo certo. Essa guerra, essa briga, essa loucura que nós vivemos, tentando colocar a nossa vontade para que todo mundo... todo mundo tem que ser satanista. Acorda. Não, todo mundo tem que ser luciferiano. Acorda. Um bandista, quimbanda, não sei o que mais, não sei o que mais. Gente, não. Nós não podemos ser iguais, nós não podemos fazer as mesmas coisas. Porque senão essa experiência aqui fracassou. Né? Se de repente a humanidade resolve viver uma única filosofia, todo mundo junto vivendo uma única filosofia, para que serve essa experiência aqui? Então tudo que existe, tudo que acontece está certo. Está certo, no ponto de vista daquela egrégora, aquilo está certo. E está tudo bem, é assim mesmo. Então, ontem mesmo, assistindo uma aula, eu assisti com o login do meu outro canal, né, de tarô e arquétipo. Então, eu fiz um comentário nesse login. Gente, se eu tivesse ali, viva ali, eu tinha sido linchada naquele momento. Daquela aula, o que você está fazendo aqui? Esse lugar aqui não é para você. Sabe? Porque a pessoa viu lá tarô e arquétipos. Tarô, nossa, isso é coisa do diabo. O que essa pessoa está fazendo aqui? Assistindo uma aula de um cara que é cristão, que não sei o que tem, que é crente, que blá blá blá. Gente, eu nem respondi. Falei, não vou nem perder meu tempo. Eu tenho mais o que fazer. Se eu tô aqui uma hora dessa assistindo essa aula, se a minha atenção foi conduzida para cá, é porque tem algo aqui para me aprender. E eu deixei que falassem. Continuei lá. E quando precisei fazer outro comentário, eu fiz, simplesmente ignorando o que estava lá, o que a pessoa estava fazendo. Sabe? Na hora eu senti o peso do preconceito, o peso da burrice, da ignorância, mas eu continuei. Falei, olha, isso não é sobre mim. Isso não é sobre mim. É só porque essa pessoa sabe que eu estudei, pesquisei algo fora daquilo que ela acha que é certo, que ela concebeu, que ela pegou para si como certo. E tá tudo bem. Essa é a crença dela. As pessoas, né? Porque de repente foi todo mundo querendo saber o que eu estava fazendo lá. Por que eu estava ali assistindo uma aula, tá, gente? Não era nem um curso bíblico, algo, né, da igreja, nada disso não. Era um curso normal. Um curso de marketing digital. Era uma aula, uma palestra de marketing digital.
Mas a pessoa, o marqueteiro que estava lá, né, segundo eles disseram, é uma pessoa crente, cristão, que crê em Deus, que... Entende? Só que eu não me importei. Aí a pessoa se fica presa, gente, dentro dessa... Fica presa ali com a sua mente presa, condicionada a um único ponto de vista. E eu não estou falando com você, olha, sai da igreja e vai... Não, você pode continuar lá, está te fazendo bem. Você está crescendo, está evoluindo, está se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Continua lá, você está no lugar certo. Sabe, se não está bem também, mas você quer continuar, pode continuar. Só que não condiciona a sua mente a só aquilo ali. Sabe? Pelo menos desenvolva a sua mentalidade para entender que cada um escolhe aquilo que quer viver e tá tudo bem, tá tudo certo. Não é o seu trabalho, convencer e evangelizar ninguém. Gente, eu não tento convencer ninguém a acreditar no que eu acredito. Tanto é que todos os vídeos eu faço questão de falar, olha, não acredita no que eu estou falando. Tá? Vai estudar, vai pesquisar. Eu sempre incentivo a pessoa a estudar, sempre estou incentivando a pessoa a pesquisar, a não viver condicionado somente ao que eu estou falando. Compreende? Por quê? Porque, olha, quando eu era criança, na comunidade onde eu nasci, tinha um rapaz que ele tinha, segundo a população lá, ele era doido, tinha problemas psicológicos, né? Antigamente era literalmente taxado como doido. Mas eu perguntei pra mamãe, mas por que ele é doido? Porque o cara era um expert em matemática. Qualquer coisa que você qualquer conta que você perguntava pra ele, ele não pensava igual a gente pensa um pouquinho para falar. Não, ele falava, ele dava a resposta assim, naturalmente, como se aquilo fosse algo da natureza dele, sabe? Qualquer coisa que você perguntava a ele sobre o corpo humano, ele respondia. Era um cara muito inteligente. Então eu perguntei à mamãe, falei, mas por que ele é doido? Ele parece ser muito inteligente. A mamãe falou assim pra mim, é por isso mesmo que ele ficou doido. Ele estudou tanto que ficou doido. Eu amava estudar. E a minha forma de estudar, ela é diferenciada, porque eu tenho um problema de que eu não, tem dia que eu não consigo prestar atenção em nada. O pensamento é acelerado, aquela coisa, muita coisa ao mesmo tempo. Então eu tive que desenvolver métodos para mim aprender as coisas. Eu mesma desenvolvi para mim métodos para mim aprender as coisas, para me fixar, entender as coisas. E eu gostava de estudar, eu vivia escrevendo, eu vivia rabiscando o chão, eu rabiscava as paredes da casa, sabe? Então, assim, a mamãe, ela falou isso pra mim. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei com medo de estudar. Eu fiquei com medo. Eu não tinha consciência disso até poucos dias que eu fui tirar da minha cabeça a questão de eu não consigo aprender nada sobre tecnologia. Eu sou burra, eu sou tecnologicamente burra. Falei, não, eu não sou burra. Por que eu penso assim? Aí que eu fui entender as coisas, que eu fui buscar, sabe, lá no íntimo, de onde vem essa crença, onde foi que ela nasceu, como foi que ela chegou aqui, né? Que eu fui fazer a pesquisa interna, aí eu desenterrei essa história. Então, assim, a partir daquele dia, o professor foi na minha casa me elogiar porque eu era muito boa em matemática. Falei, cara, isso não é bom. E lembrei na hora do rapazinho. As lembranças, elas vieram como se eu estivesse vivendo aquilo novamente. Falei, cara, aí eu fiquei com medo de ser muito boa em matemática, porque senão eu ia ficar doida. E o cara nem era doido. Ele foi taxado como doido, porque as pessoas lá, normal era ser burro.
Normal era não terminar o ensino fundamental. Normal era casar, era a menina casar cedo e morar num barraquinho, numa palhosca. E procriar. Aquilo era normal. Sabe? Tudo que passava disso aí já era estranheza para aquela realidade, para aquela sociedade. Então, eu comecei a me diminuir cada vez mais para mim caber ali naquele molde. Parei de estudar no sétimo ano, né? Que era a sétima série na época. Parei de estudar, saí da escola e fui trabalhar. Porque normal lá era a coisa mais linda que existia, era um filho que deixava a escola para trabalhar e ajudar os pais dentro de casa. Isso era normal, né? Eu parei de estudar, fui trabalhar, porque se você quer ir para o céu e viver no paraíso, você precisa sofrer muito aqui na terra, tá? Sofre mesmo, é difícil, é duro. Se você não está passando por luta, você não está servindo a Deus direito. Quantos aí já ouviu isso? Percebe como que essas crenças não fazem sentido? Não faz sentido nenhum, porque sendo Deus o Pai amoroso, você pai, você mãe aí que está assistindo esse vídeo, você gosta de ver seu filho passando fome? Você gosta de ver o seu filho privado de coisas, e não estou falando de coisas vulgar, mas sendo privado ali do básico, você ali trabalhando, batalhando, sofrendo para poder dar ao seu filho arroz e feijão, carne somente nos finais de semana, e olha lá, na minha época quem comia carne era rico, né? Pobre não comia carne. Quem tomava café da manhã com biscoito era rico, pobre não fazia isso. Entende? Então eu fui me condicionando aquilo. Foi então que eu entrei em depressão, porque eu era uma pessoa que gostava muito de estudar, bastante inteligente, mas toda vez que alguém falava que eu era inteligente, eu dava um jeito de me diminuir, de colocar bastante dificuldade para a pessoa ver que eu não era tão inteligente assim, que aquilo ali foi sorte, né? E eu continuar presa da minha própria mentalidade, da minha psique, das minhas crenças. Até que eu descobri, que eu aprendi que eu deveria estudar sim. Foi quando eu comecei a estudar, terminei o meu ensino fundamental, depois de um tempo eu terminei o ensino médio, aí eu comecei a estudar e a minha vida avançou. Finalmente eu encontrei aquela tranquilidade, aquela paz de espírito que eu não tinha, que me colocava em depressão o tempo todo, que estava fazendo o tempo todo eu querer morrer, porque, poxa vida, se eu tenho que sofrer aqui, para só quando morrer eu ter uma vida melhor, então eu vou morrer logo. Eu não quero mais viver isso aqui. Que história é essa? Como assim que eu vou ficar sofrendo aqui eternamente? Eu vou ficar sofrendo aqui 80 anos para mim ter uma vidinha mais ou menos depois que eu partir daqui. O que eu tô fazendo aqui então? Então isso aqui é sofrimento, isso aqui é dor, isso aqui é agonia? Mas é o que é passado pra gente. E tá tudo bem se foi isso que foi passado pra você. Não é culpa dos seus pais, não é culpa da sociedade, não. Você pode mudar isso agora. É responsabilidade sua, é a sua vida. Se você não quer mais se manter condicionado àquele velho hábito, àquela velha crença, mude isso agora com conhecimento. Conhecimento. O predador da psique é a ignorância. Tá? A libertação, a cura é o conhecimento. Por isso que todas as vezes que você vai lá no primeiro livro, por que o homem caiu? Porque
provou do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Isso é clichê, né? Isso não faz muito sentido. Se nós estamos aqui para experienciar, para crescer, para adquirir conhecimento, por que seria proibido, né? E por quê? Por que colocar uma árvore bem no meio do jardim, chamando a atenção, olha para mim aqui, e você não pode comer? Se você criou, né? Se a sua criação, como diz lá mesmo no grande livro, ela já é declinada à desobediência. Faz algum sentido para você? Não faz, né? Não faz nenhum sentido. Seria o mesmo que eu travar uma queda de braço comigo mesma. Quem vai ganhar nessa merda? Ninguém, né? Não faz sentido, gente. Então, se você quer se livrar, tá? Desse grande predador, dessa grande prisão de ignorância, adquira o conhecimento. Só o conhecimento ele te liberta. Só o conhecimento te leva além dessas paredes, dessa caixa que você pode estar vivendo agora, tá? Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, né, fique à vontade para comentar, fique à vontade para compartilhar o vídeo, tá? Eu agradeço imensamente. Até o próximo vídeo.